Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou fazer novamente a sessão Caindo a Ficha. Porque hoje na verdade essa semana eu tava, como eu já falei para vocês, eu sou estudante de psicanálise, né? Psicanálise clínica, e a gente estuda basicamente Freud, é óbvio, né? Freud. Então, assim, falando da construção de Freud sobre o consciente, o inconsciente, tudo aquilo que de alguma forma a gente conhece, mesmo sem estar estudando, né? A gente já ouviu falar no id, ego, superego, consciente, pré-consciente, inconsciente. E eu tava, né? Porque a gente vai revendo, isso é um assunto recorrente, a gente vai revendo sempre, cada vez tem uma abordagem, vamos dizer assim, né, um pouco mais detalhada, conforme vai avançando os estudos. E eu tava, assim, já há muito tempo que já há bastante tempo que eu tô, assim, ensaiando sei lá, um clique, né? Alguma coisa assim que eu paro e falo, tem alguma coisa nisso, tem alguma coisa nisso, E aí, de repente, pum, caiu a ficha, né? Que pode ser assim um pouco óbvio, mas é o que eu falo para vocês, é aquela coisa que, às vezes, para algumas pessoas é óbvio, para outros nem tanto. Às vezes, quando você compreende dessa forma, você lê ou você ouve alguém falando, você fala, nossa, é mesmo, né? Realmente é isso aí mesmo, tem todo sentido. Ou talvez não tenha sentido nenhum para você, o que eu acho difícil, porque afinal de contas, todos que estamos aqui somos estudantes de espiritualidade, estamos aqui procurando nos desenvolver, aprender cada vez mais. Então, acredito que o que eu vou falar aqui para vocês tenha total sentido. Pode ser que muitos de vocês nunca tenham posto a análise a esse ponto, porque não está familiarizado, né, com os conceitos e tal, embora todo mundo fale em subconsciente, né, inconsciente e tal. Mas é isso, então vamos lá, vamos para o tema de hoje do nosso Caindo a Ficha. Bom, o Freud, ele coloca o cérebro como tendo estruturas, né? Então, inconsciente, pré-consciente, consciente. Depois ele vai para a segunda tópica, que é o id, ego e superego. Então a gente vai ficar lá nessa primeira, que é falar do inconsciente, que na verdade tem semelhante ao id. O id tem uma diferença, uma pequena diferença ali, mas a gente pode colocar. Mas vamos lá, vamos usar o termo inconsciente. O inconsciente, como Freud coloca, que seria mais relacionado às questões do sono, né? Ele fala dos sonhos, né? Inclusive ele tem a obra que é o top, né, da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, que ele editou em 1900, que ele publicou, né, em 1900. Então, para ele, quando nós sonhamos, a gente traz todo o que está no nosso inconsciente à tona. Então, seria, por exemplo, as questões recalcadas, né, que é o termo utilizado, que é tudo aquilo que você tinha vontade de fazer, todos os seus desejos, sejam eles de qualquer forma, e ficaram recalcados no seu inconsciente por conta de uma impossibilidade de realização. A maior parte delas por questões morais até, vamos dizer assim. Então, muito claro, do Freud tem a ver com as questões do erotismo. Então, o que ele explica é que durante o sonho a gente acessa esses conteúdos e acaba trazendo ao consciente, né, dessa forma, como sendo a realização desses assuntos, né, desses desejos recalcados. O que eu falo disso? Não estou aqui contestando Freud, não é isso. O que eu estou querendo dizer assim, em partes, é claro, tem muitas coisas que muitas vezes a gente teria vontade de falar para alguém, a gente teria vontade de realizar, e a gente acaba
trazendo isso durante o nosso sonho. Então, ou mesmo até coisas vivenciadas no nosso dia a dia, assuntos de um livro, de um filme que a gente assistiu. Muitas vezes a gente traz durante o sonho na nossa realidade e acaba ficando aquele sonho embolado, aquele sonho maluco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas coisas que ele vai tocar ali no ponto que, por exemplo, o sonho ele não tem tempo e espaço. Então, muitas coisas seria, nesse meu entendimento, né, que nesse meu insight, que na verdade, o acesso às nossas várias realidades multidimensionais, nossos outros eus e até mesmo algumas realidades paralelas, né? A gente pode dizer. Ele fala, por exemplo, que durante o sonho a gente pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente pode viver situações do passado, porque o sonho é atemporal. Então, isso para mim foi o clique que faltava. Então, ele coloca como explicação do sonho sendo a manifestação do nosso inconsciente, aquilo que ficou recalcado, né? Tudo que a gente tinha vontade de fazer e não fez. Então, assim, recalque é aquilo que você teve um desejo e não manifestou, né? Então, seja por inapropriedade do próprio desejo. Então, por exemplo, no caso de um desejo erótico, aquilo que seria moralmente inadequado, né? Um desejo material, você não teve condições de realizar. Vamos supor, você fazer uma viagem a um lugar que você não tem acesso por questões financeiras, por exemplo, né? Então, enfim, coisas desse tipo. Então, vamos supor que eu gostaria de ser um artista, sei lá, um atleta, coisas que eu não tenho condições de ser nesse momento. Então, eu não tenho possibilidade, por exemplo, de concretizar esse desejo, porque eu não tenho talento, porque eu não tenho condições físicas de ser um atleta, porque eu não tenho condições financeiras de fazer um curso, enfim, né? Então, tudo isso que eu gostaria de manifestar, ele coloca como eu realizando dentro do sonho. Então, no sonho, eu realizo todas essas questões que eu não tive condições de manifestar na vida física, por várias razões. Até mesmo porque eu não tenho coragem, de repente, de me expor em público, né? Para me tornar uma artista, ou mesmo uma atleta, que seja. Então, para a psicanálise, isso é a manifestação do recalque, pura e simplesmente. Durante o sonho, você traz à tona as manifestações do seu inconsciente, que ficaram recalcados no seu inconsciente. Mas se você parar para analisar de uma outra forma, por exemplo, essas questões mais materiais não seriam recalcadas propriamente. Você tem ela dentro da sua consciência, você só não expande, você só não coloca para fora. Então, o que seria o recalque, mais seriam as outras questões que você guarda tão fundo dos outros, né? Que você guarda fundo de si mesma até. Então, imagina até uma questão de uma pessoa muito tímida e ela tem um desejo que para ela seria algo inaceitável. Ela pode também, mesmo que seja falar em público de uma forma, representar, dançar, sei lá, tocar um instrumento. Então, as condições, por exemplo, às vezes pessoais dela, como timidez, ou às vezes até uma questão, como a gente vê aí em algumas, por exemplo, aquele filme, é uma série, na verdade, chamada Nada Ortodoxa, que está na Netflix, que é da Netflix. Ela traz uma realidade de uma religião extremamente ortodoxa, em que a jovem, na série, a jovem tinha um desejo muito grande de ser uma pianista, mas na religião dela, ela era proibida, a mulher é proibida de se manifestar, de se exibir em público. Então ela recalcava aquele desejo, ou seja, ela não podia sequer pôr isso
na mente dela, porque seria pecado. É uma série baseada em fatos reais, baseada num livro que é a vida da própria autora. Então, a autora, na realidade, o desejo que ela tinha era de escrever. Ela queria ser uma escritora. E ela poderia ter recalcado isso. É claro que na série, na história do livro, o assunto é outro. Mas é um exemplo. Em muitos casos isso acontece. Não viram livros, não viram séries, porque a pessoa realmente se reprime a ponto de recalcar esse desejo, que seria a forma de não expor sequer para si mesmo, porque na própria culpa se manifestaria, né, o pecado de estar desejando esse tipo de coisa. Então, num sonho, ela poderia vivenciar essa situação como sendo realidade, o que faria para ela também um momento do sonho prazeroso ou culposo. Ela poderia ter também muitos problemas psicológicos relacionados a isso. Mas para a gente que estuda a espiritualidade, a gente pode entender isso de uma outra forma, né? Na questão da multidimensionalidade. E eu já vou explicar como. Em primeiro lugar, a gente vai trazer à tona aqui Platão, nosso velho amigo Platão. Por que isso? Vocês se lembram? Porque Platão já dizia: tudo aquilo que você pensa já se manifestou no plano das ideias. Ou seja, aquilo que a gente deseja já existe no plano das ideias. Desde aquele simples, vamos supor, objeto que eu quero construir, seja uma escultura, seja uma roupa, eu primeiro tive que manifestar ele dentro da ideia, para saber como que eu vou fazer e depois colocar isso na prática. E o plano das ideias na espiritualidade nada mais é do que o plano astral, do que a multidimensionalidade também. Então, falando sobre multidimensionalidade, a gente conhece que nós não somos, aliás, nós somos fractais da nossa alma, né? Da nossa mônada, da nossa alma, enfim. Nós somos fractais e nós não somos os únicos fractais existentes. Nós temos vários outros fractais. Seriam os nossos outros eus vivendo paralelamente a essa existência. A gente sabe também, que a gente já estudou, que o tempo não é como nós conhecemos, não é um tempo linear de passado, presente e futuro. O tempo, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, as realidades, o que a gente costumou chamar de realidades paralelas, são as vivências que os nossos outros eus, os nossos eus de cada um, que não tem nada a ver com o eu superior, veja bem, o eu superior é outro, ele está lá juntinho da nossa mônada, está lá naquele plano maior. Nós somos fractais, né? Então, os nossos outros fractais, vamos falar assim, estão vivenciando, que a gente vivencia várias experiências ao mesmo tempo para evoluir como espírito, né? Então, seria o nosso eu superior. Nossos fractais, nas dimensões paralelas, assumem, muito provavelmente, o que nós manifestamos aqui como desejos conscientes ou inconscientes, até os nossos próprios recalques. Assim como, muito provavelmente, lá eles têm algum desejo, consciente ou inconsciente, que nós e outros manifestamos aqui. E assim, é um círculo, né? É um amontoado, vamos dizer assim, de experiências. Então, a gente pode pensar aqui, se aqui, por exemplo, eu sou, né? Ainda não sou, mas sou uma psicanalista, um outro fractal meu, né? Um outro eu, pode ser que tenha um desejo de ser e não consegue manifestar. Um desejo talvez inconsciente, que ele venha a manifestar, talvez durante o sonho, né? Ou seja, algum desejo recalcado, algum desejo que não seja recalcado, mas que ele tenha a vontade de fazer e não fez por algum motivo.
Assim como, por exemplo, eu aqui posso querer me tornar uma escritora e outro fractal meu, já ser uma escritora, um escritor, né? Vamos lembrar que não necessariamente os nossos fractais são somente do mesmo sexo que nós, né? Existe uma Marisete que não é uma Marisete, que tem, aliás, todos têm outros nomes, né? Então, assim, seja uma escritora, vamos só seguir por esse pensamento. E coisa que eu ainda não manifestei aqui. Embora eu já tenha 2 livros, mas uma escritora de sucesso. Então, nesse caso, a gente pode entender que, por exemplo, esse meu desejo já existe lá, no plano das ideias, e já foi manifestado naquela outra realidade. Então, quando eu trabalho para atingir esse objetivo, eu alcanço essa outra realidade. Eu trago para mim essa realidade que existe no plano das ideias, para minha realidade. Isso não quer dizer que eu vá acessar essa outra realidade lá onde ela está acontecendo, que eu vá sair deste meu local aqui de existência e passar a existir lá naquela outra realidade como aquela outra pessoa, como aquele outro fractal, nem que aquele fractal vai deixar de existir para que eu assuma essa realidade aqui na minha vida. Não, são simplesmente experiências semelhantes. Não necessariamente nós não podemos ter experiências semelhantes porque somos fractais em evolução. Nós podemos sim, desde que a gente aprenda, e uma das questões evolutivas é essa, é aprender a acessar este plano das ideias, a saber que lá no plano das ideias tudo é possível, tudo já existe, desde que seja algo construtivo, que vá evoluir, que vá me fazer evoluir, tanto como ser humano quanto espírito, vá trazer uma grande experiência lá para o meu eu superior. Então existe essa possibilidade de eu trazer também para minha vida aqui esta realidade que já existe no plano das ideias e que já existe, por exemplo, numa outra realidade paralela. Então, quando eu, vamos supor, adormeço e sonho, como já aconteceu, que eu já havia publicado um livro de sucesso, que eu estava viajando para o exterior para fazer a divulgação desse livro. Então, pode ser que eu tenha conseguido acessar esta realidade deste outro eu que já tem isso como rotina na vida dela. Essa questão dos eus serem diferentes também não é uma coisa, não é algo assim que a gente pode afirmar, tá? Pode ser que todos os outros fractais sejam realmente a mesma pessoa. Todos os fractais sejam realmente nessa semelhança, entendeu? Como eu sou aqui, como você é aí, que tenhamos exatamente o mesmo nome. Isso é uma possibilidade. Eu falei que talvez não, porque pode ser, é uma possibilidade. Não existe nenhum estudo que eu tenha conhecimento que diga que seja ou que não seja. Então, é muito mais provável até que todos sejam iguais, porque até mesmo nas obras de ficção, essa é uma questão muito recorrente, né? Que sejam iguais. Mesmo manifestando a mesma realidade, vamos supor que um outro fractal já seja uma escritora e eu aqui vou começar a ser também, mesmo que nós duas ou vários outros manifestem a mesma realidade, pode haver características diferentes. Então, vamos supor que um seja uma escritora de sucesso na ficção, outro seja uma escritora de sucesso na área técnica, enfim, coisas assim que, né, são detalhes apenas, né, mas são experiências adquiridas até iguais, porém com características diferenciadas.
na questão que eu vinha falando dos fractais serem semelhantes, existem duas séries que mostram essa questão. Uma delas bom, a mais, talvez a mais conhecida, talvez não, sim, a mais conhecida é a série chamada The OA. Eu até já tenho aqui no canal um vídeo bem antigo, que quando eu assisti eu fiquei tão encantada com ele que eu fiz o vídeo, mas eu não entendia direito o conceito. Hoje em dia eu entendo bem melhor, embora eu não tenha assistido de novo, mas eu lembro, eu entendo bem melhor. Nessa série ela é uma jovem que ela foi raptada, ainda muito jovem, ainda adolescente. Ela passou 7 anos num cativeiro. Ela foi raptada junto de outros jovens também, de outras pessoas, com uma característica de cada um ter um dom específico. Então ela, por exemplo, ela tocava violino muito bem, outro cantava, outro dançava, outro tocava violão, enfim. Cada um tinha um dom muito peculiar, muito específico, adquirido após uma EQM. Todos eles haviam sofrido uma EQM e voltado com algum dom específico. Então esse cientista que raptou todos eles queria estudar de onde vinha esse dom e fazia com que cada um deles sofressem repetidas vezes essa sensação de EQM. Então ele fazia uma espécie de afogamento neles para que o cérebro deles entrasse nesse estado e ele conseguisse estudar. Claro, né, que totalmente fora de ética, né, ele raptava mesmo e tal. E aí quando ela quando ela conseguiu fugir, muitos deles morreram realmente. Quando ela conseguiu fugir, ela voltou para o lugar onde ela morava. E aí ela uniu um grupo de jovens também, com características semelhantes, só que eles manifestavam situações de problemas, assim, problemas de vários tipos. E ela contou toda essa história para eles, e ela fazia com eles os mesmos exercícios que eles faziam lá, não assim de afogamento, que eles próprios, os sequestrados, desenvolveram uma técnica para sair daquela realidade, para eles conseguirem deixar aquela realidade ali, né? Então ela achava já que saindo dessa realidade ela alcançaria a realidade onde aqueles que haviam morrido estariam. E isso aconteceu com ela, só que não durante os exercícios, mas quando ela acabou levando um tiro num acidente, e ela foi levada de ambulância, e quando ela acorda, que a gente acha que é só uma sequência de cena, no fim ela está numa realidade paralela, só que ela assumiu a identidade dessa outra desse outro fractal dela. Mas lá ela encontrou realmente todos os outros, só que nenhum deles lembrava da situação a não ser ela. Então é uma coisa um pouco dúbia ali, né? Então por que eu estou citando isso? Para mostrar que nessa situação da série, realmente ela assumiu a identidade daquela outra fractal dela, que tinha uma característica de vida totalmente diferente da dela, embora fosse a mesma pessoa, com o mesmo aspecto físico, até o mesmo nome, mesmo histórico familiar, com poucas diferenças, que é o que fez a vida delas serem diferentes. E nesse caso, aquele fractal que ela assumiu teria deixado de existir, ou seja, ela assumiu como se ela tivesse entrado simplesmente, a consciência dela entrado simplesmente no corpo daquela outra fractal, e ela morrido na realidade primordial dela. Enfim, né, isso não tem a ver muito aqui com a questão dos sonhos, né? Mas eu só estou explicando essas questões dos fractais, né? E uma outra série, essa série The OA é da Netflix, essa outra série que eu assisti na net, não me lembro mais, né? Não tenho mais a net, agora eu tenho a Vivo, pode ser que tenha na Globoplay, ainda não pesquisei, mas é uma série chamada Counterpart. São mundos paralelos, então as pessoas são exatamente iguais, os mundos são exatamente iguais, com poucas diferenças,
e poucas pessoas sabem da existência dele e tal. É uma série de 2017 muito interessante, porque ela já traz uma questão de um dos mundos, né, que seria o mundo secundário, porque o principal seria o mundo que começa a série, né, o secundário seria aquele mundo escondido, paralelo. E em 2017, quando foi feita a série, foi feita a questão de uma epidemia de gripe que matou 1/3 da população daquele mundo, e eles desconfiam que foi levada por alguém do mundo principal, vamos dizer assim, justamente para exterminar com a raça deles, né? Então, olha que interessante, 2 anos depois a gente acaba tendo aqui a questão da nossa quarentena, vamos só dizer assim. Mas o que eu quero dizer, também neste caso, eles são todos exatamente iguais, levam a mesma vida, enfim. Então é muito mais provável que todos os fractais sejam realmente a mesma pessoa. Mas essa questão da realização dos desejos, né, seria um acesso, né, no sonho, seria um acesso a essas realidades paralelas. Então, a manifestação no sonho, né, como eu já disse, essas séries, elas não mostram esse assunto específico, mas a manifestação nos sonhos, segundo a psicanálise, que seria trazer à tona o conteúdo recalcado no seu inconsciente. No caso do entendimento da multidimensionalidade, seria, na verdade, não só o recalque do seu inconsciente, mas por que você tem este recalque no seu inconsciente? Por que você tem essa manifestação dentro do seu inconsciente? Que, na verdade, é uma realidade que já existe fora. Ela pode ser, na maior parte dos casos, boa, talvez, né? Alguma coisa você pode achar que é ruim, que é estranho, aí seria talvez alguma outra situação, mas seria muito, na maior parte das vezes, algo que você recalcou por uma questão simples de medo, sei lá, de alguma forma, como eu disse já aqui nos exemplos anteriores. Então seria, no entendimento da multidimensionalidade, seria o acesso a estas outras realidades, né, que seriam você visualizar como seria, né, a vida nesse aspecto. Eu particularmente já tive, numa época atrás, alguns sonhos, né, especificamente 2 que eu me lembro, que foi exatamente isso. Eu me vi num outro corpo, né, numa outra situação, e é fora realmente do tempo, porque eu não era exatamente essa pessoa. É isso que também dá um pouquinho de confusão, porque nem sempre, por exemplo, nós vamos ser nós com a idade que nós temos aqui. Em alguns casos sim, em outros casos não. Então eu era mais jovem, eu estava num outro corpo, eu estava numa outra situação de vida, ainda cursando, muito provavelmente uma faculdade, eu acredito que era. Tanto eu tive consciência de que eu estava dentro de um outro corpo que era meu, que eu pensei durante o sonho, eu vou me ver como é que eu sou. E eu olhei para baixo, vi a minha vestimenta, e depois eu fui até um espelho, né, alguma coisa que refletia, não sei se era exatamente um espelho, para me ver como que eu era fisicamente. E num outro sonho também eu não me via, mas eu sabia, né, como eu era, assim, eu era uma outra pessoa, com outro estilo de vida, enfim, né? Pois é, são situações assim que... não foi só esse não, teve outro também que não foi até nem muito bom, porque eu estava numa situação bem ruim, assim, seguindo, né, correndo, fugindo de alguma coisa, tentando esconder, enfim. Eram situações, assim, várias, eu tive vários, na verdade, né, que eu me lembro exatamente desses 3 que cabem nessa especificação de outras realidades, de realidades paralelas. E nada disso era, obviamente, a manifestação do meu inconsciente, ou pelo menos não
conscientemente, nada que eu tenha recalcado nessa existência. Então, são situações e situações. Em muitos casos, qualquer um de nós pode manifestar no sonho simplesmente o acesso a isso. Então, o que eu diria? Eu diria que eu recalquei estar fugindo, tentando esconder uma pessoa, né? Porque era como se fosse uma situação política até, embora, né, que não tem nada a ver com a nossa situação atual, mas era como se a gente morasse num daqueles países que tem uma perseguição muito forte, e eu estava correndo com várias outras pessoas para tentar esconder a minha filha, né? Ela tinha sido dada como morta e eu estava achando aquilo bom, porque daí ia parar a perseguição e eu ia esconder, né? Fazer de tudo para tirar ela daquele campo de perseguição, colocar, ir para algum outro lugar. Então, de forma nenhuma, isso é uma situação recalcada pelo meu inconsciente. De onde eu tirei isso? Não foi nenhum filme que eu assisti, não foi nenhum livro que eu li, não foi nenhuma história. Claro, você pode até dizer que pode ter sido algo tão antigo que ficou dentro do meu inconsciente e veio à tona. Veio à tona por conta de quê? Você tem que ter um gatilho para vir à tona. Então não tinha o menor sentido ser algo assim, embora seja algo muito característico de muitos filmes, de muitas situações, mas não era nada que eu havia vivenciado no meu cotidiano, em história, né, vamos dizer, de filme, de livro, qualquer coisa assim. Ou tenha tido algo que chamasse essa lembrança inconsciente dentro de mim para que eu vivenciasse num sonho como tendo acontecido comigo. Então, é isso que me faz, e até porque, uma outra razão, foi numa época em que eu estava tendo esses sonhos, assim, muito sequenciais até. Então, esse foi aí eu tive o outro que eu já descrevi aqui, num outro, né, um desses eu era uma mulher que viajava a negócios, então eu estava indo encontrar meu marido e uma filha criança ainda no aeroporto para me despedir. Eles estavam assim meio chateados e tal, mas eu sentia que eu não era simplesmente uma empresária, eu tinha um cargo, assim, talvez importante dentro de uma organização, alguma coisa assim. Então, por mais que seja algo que, né, te deixa, opa, que legal, talvez fosse alguma coisa que eu quisesse inconscientemente, teve essa sequência de sonhos que eu tive. Então, isso me fez crer que foi um momento que eu estava estudando bastante a respeito da multidimensionalidade e eu abri a minha consciência, ou seja, o meu acesso, né, vibratório, sei lá o que, para conseguir acessar essas multidimensionalidades, esses outros meus fractais. Então, essa é. Só que na época eu não estudava ainda psicanálise, não lia nada muito a respeito. Então, agora, como eu estou estudando e estou vendo esses aspectos, é que eu estou também tentando achar, né, um caminho de juntar a psicanálise dentro, embora a psicanálise seja algo que você possa agregar outros assuntos dentro dela. A psicanálise pura é essa, né, como se estuda, mas é aberta a agregar algumas coisas assim como Jung, né, transformou o que ele estudou com Freud em psicologia analítica, né, então, mas por isso eles se afastaram, porque Freud não aceitou isso. Então, existe essa repulsa, vamos dizer entre aspas, porque não é uma repulsa, mas existe esse receio, né, entre os psicanalistas de agregarem outros tipos de interpretações que não sejam a raiz freudiana, ou lacaniana, enfim, qualquer outro que siga Freud. Mas pode,
Pode. Então, eu, como espiritualista, estou tentando colocar os entendimentos psicanalíticos à luz da espiritualidade e conseguir ter esse insight da multidimensionalidade, lembrando até dos meus próprios acessos, que foram esses que eu deixei, que eu descrevi agora aqui para vocês. Inclusive, nesse aspecto, eu também tenho um conhecido meu que ele descreve, eu já trouxe ele aqui no canal, inclusive, fiz uma entrevista com ele, que ele descreve que durante eu não lembro se foi um sonho ou se foi uma meditação, acho que foi uma meditação, ele acessou um outro fractal dele, viu exatamente o que ele estava fazendo ali, trabalhando em alguma coisa que agora eu não me recordo, e ele chegou para esse outro e disse que, olha, eu sou você. E aí esse outro fractal dele, não quero saber disso. Mas por quê? Eu imagino que esse outro fractal dele repulsou essa ideia, né? Refutou essa ideia, teve uma repulsa com relação a isso, porque muito provavelmente ele já estava tendo algum acesso semelhante a isso, de estar com outros fractais dele, ele durante o sonho, outros vindo a ele, ou ele indo a outros, e ele, como muito provavelmente sem conhecimento do assunto, para não se sentir que esteja perdendo a lucidez, né? Como em muitos casos acontece, de pessoas que não estudam e que procuram não estudar, na verdade. Então pode ser por isso, ele repudiou essa informação e aí repeliu e eles se distanciaram e acabou por aí. Mas ele se encontrou com esse outro fractal dele, ou esse outro eu dele, cara a cara. Agora eu não sei, não me recordo se ele falou com relação à semelhança, tudo mais, mas ele sabia que era ele. Então, fica aqui mais um assunto para a gente refletir, para todos vocês refletirem, né? Se é para vocês também, se faz algum sentido para vocês também, se é para vocês também alguma coisa, né, que faz sentido, e se também caiu a ficha. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, né, essa reflexão também. Talvez vocês mesmos já tenham passado por situações semelhantes. Se passaram, deixa aqui no comentário também, eu vou gostar bastante de saber as histórias de vocês. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento a respeito disso tudo, deixa aqui também, tá bom? Não se esqueça também de curtir e de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, acionando o sininho para todas as notificações, que a gente vai se ver sempre nos próximos vídeos. Então deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo e até lá. Tchau!